Ao ver mendiga idêntica à sua esposa, milionário desmaia no centro e todos ficam chocados. A cidade de São Paulo fervilhava. O trânsito infernal ecoava sonoramente enquanto Miguel saía de sua mansão luxuosa, cercada de toda a opulência que seu dinheiro podia comprar. O excesso era seu cotidiano. Carros importados, festas extravagantes e um círculo de amigos mais interessados em sua conta bancária do que em sua vida. No entanto, por trás do sorriso ensaiado e das aparências, havia uma depressão profunda, um vazio que o consumia lentamente. Era uma rotina de excessos que o deixava mais só do que qualquer um poderia imaginar. Ele olhou para o céu cinzento, respirou a poluição densa e começou a caminhar sem rumo pelas ruas apinhadas. As pessoas passavam apressadas, cada uma imersa em seus próprios problemas, mas Miguel estava prestes a encontrar algo que mudaria o curso de seu dia, e talvez de sua vida. Ao atravessar uma esquina, seu olhar foi imediatamente atraído por uma figura Clara estava morta. Seu amor perdido há tanto tempo. Enquanto as pessoas olhavam aterrorizadas, Miguel desmaiou no meio da rua, caindo como um saco de batatas, atraindo a atenção de todos. Os olhares curiosos e os murmúrios preocupados dos transeuntes o cercaram. Ele estava inconsciente, mas sua mente estava cheia de flashes, risos, lágrimas, momentos de amor verdadeiro misturados com dor insuportável. Clara sempre o dizia que um dia ele iria se perder em seus próprios excessos. E, ironicamente, ali estava ele, desmaiado na calçada, analisando sua própria ruína. O eco da vida que ele levou ressoava dentro dele, e enquanto tentava despertar, as lembranças o assaltavam como fantasmas. A mendiga, com um olhar enigmático, observava a cena ao seu redor. Havia algo de extraordinário em seu semblante. Miguel começou a recobrar a consciência, sentindo a sensação repentina de fraqueza, mas também uma curiosidade desesperada sobre quem ela realmente era. Ele não podia ignorar a conexão. Era a esposa dele. Será que ela voltou? As perguntas ecoavam, e cada uma parecia cavar ainda mais fundo na ferida que Miguel pensou ter cicatrizado. Agora, ele não só tinha que lidar com o peso de sua decadência emocional, mas também com essa nova mulher que havia se tornado um símbolo do que havia perdido. Com o coração acelerado e sua mente em tumulto, Miguel se forçou a olhar para a mendiga novamente. Ele estava à beira de confrontar a verdade, uma verdade que poderia mudar tudo. A cidade continuava a pulsar ao seu redor, mas ele estava aprisionado naquele momento, à espera de respostas que poderiam finalmente libertá-lo de sua solidão. Era uma encruzilhada em sua vida, e a conclusão da história ainda estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda. Ai, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Miguel tentava se recuperar, as vozes ao seu redor pareciam ecoar distante. Ele levou a mão ao rosto, ainda atordoado e confuso, enquanto os murmúrios e os olhares curiosos da multidão envolviam sua mente como um turbilhão. Ele tinha que saber de onde aquela mulher viera. Por que ela era tão parecida com Clara? A mendiga, ainda sentada no chão, fixava Miguel com um olhar profundo, quase hipnótico. E, de repente, ela começou a falar, a voz rouca e arrastada, mas com um tom de urgência que prendia a atenção. Meu nome é Laura, disse ela, e a multidão se silenciou instantaneamente. Eu não sou o que você pensa.
Estou aqui por um motivo. Que motivo? Miguel forçou sua voz a sair, sufocada pela incredulidade. Ele queria entender. Todo o seu interior pulsava com perguntas. Como você é igual à minha esposa? Laura respirou fundo e, em um instante, a expressão dela mudou. O olhar enigmático se transformou em medo. Você precisa conhecer a verdade. Clara não está realmente morta. As palavras dela foram como um soco no estômago de Miguel. O mundo ao seu redor se distorceu e ele se sentiu tonto novamente. A multidão parecia à beira de um colapso. Murmúrios de espanto começaram a surgir. O que ela quer dizer? Como isso é possível? As perguntas flutuavam, enquanto os olhares de desconfiança se dirigiam à mendiga. Não, não pode ser verdade! Miguel murmurou, sentindo as lágrimas surgirem. Ele não queria acreditar, mas uma parte dele já estava despertando para a possibilidade. Diziam que Clara tinha um segredo, um que Miguel nunca conheceu por completo. Era hora de enfrentar essa sombra que o seguia. Laura continuou, sua decisão parecendo ganhar força. Ela estava envolvida em algo muito maior, Miguel. Antes de sua morte, havia pessoas que a ameaçavam, pessoas que queriam o que ela tinha. E quando ela foi forçada a desaparecer, estava tentando te proteger. O coração de Miguel disparou. Ele olhou para Laura, buscando respostas que pareciam whirlpools em sua mente. Por que você sabe disso? Quem é você? Eu sou a única que ficou, Laura disse, um tom de desespero se infiltrando em sua voz. Eu fui amiga dela e parte do plano de proteção, mas eu também sou parte do que aconteceu. Clara me salvou de uma tragédia antes de desaparecer. Ela não pôde levar você junto. Miguel sentiu um nó na garganta. A confusão agora coordenava seus sentimentos. Você? Está me dizendo que Clara ainda está viva? Que ela fez tudo isso por mim? Sim! Laura insistiu. Ela se escondeu porque sabia que aqueles homens viriam atrás de você. Mas agora eles sabem que você ainda está aqui. A pergunta é: você está disposto a descobrir a verdade ou prefere continuar a viver em mentiras? Miguel hesitou. A adrenalina e a dor estavam misturadas em seu ser. Os murmúrios da multidão se intensificavam. O clima estava tenso, quase elétrico. Havia algo mais no ar, uma tensão que ele não conseguia ignorar. Os olhares eram de julgamento. A cidade pulsava com a curiosidade de um público sedento por espetáculo. Precisamos de tempo. Precisamos descobrir como Clara está, Miguel disse, o peso da decisão paralisando suas mãos. Mas, ao mesmo tempo, um medo profundo começou a se instalar em sua mente. E se tudo isso fosse uma armadilha? E se Laura fosse a verdadeira responsável pelo desaparecimento de Clara? A multidão observava, apreensiva, enquanto Miguel e Laura se encaravam. Era uma batalha silenciosa entre a esperança e a dúvida. Miguel sabia que estava à beira de uma escolha monumental, uma que poderia reescrever sua história. Seu futuro estava em jogo. E tudo o que ele temia poderia desmoronar a qualquer momento. Mas, no fundo, algo precisava mudar. O que mais ele poderia perder? E se a verdade, nesta busca, fosse mais perigosa do que a própria dor da perda? Ele respirou fundo. O momento decisivo se aproximava e a cidade continuava a girar ao seu redor. Mas a resposta deste mistério estaria entre eles e tudo poderia mudar em um instante. Miguel sentiu o peso das palavras de Laura martelando em sua mente. Clara não estava morta. Uma confusão monumental se aglomerava ao seu redor, e o que antes era um dia aparentemente normal
se tornava uma montanha russa de emoções. Ele estava prestes a responder, quando um grito cortou o ar. Aí tá ele! Uma voz masculina ecoou na multidão. Miguel virou-se rapidamente e viu um homem imponente, com um olhar feroz. Ele estava acompanhado de outros, todos vestidos de maneira a indicar que não eram pessoas comuns, mas sim figuras de autoridade, ou algo ainda mais perigoso. O que estava acontecendo? Miguel sentiu o coração acelerar. A tensão no ar era palpável. A multidão se afastava, formando um círculo ao redor do grupo que se aproximava. Miguel não sabia se o que estava prestes a acontecer seria uma salvação ou a sua ruína. Você, o homem apontou diretamente para Miguel. É você quem estamos procurando. Ele já havia visto aquele rosto antes, mas não conseguia conectar as peças da memória. Miguel olhou para Laura, que estava visivelmente assustada. A expressão dela mudou, de um olhar de determinação para um medo quase primitivo. O que esse homem queria dele? A multidão sussurrava entre si, apreensiva e confusa. O clima estava em ebulição, como uma panela de pressão prestes a estourar. Tenho que sair daqui, agora! Ele se virou para Laura, com a adrenalina correndo em suas veias. Mas antes que pudesse dar um passo, o homem grande lançou um olhar penetrante e avançou. Você não vai a lugar nenhum, disse o homem, segurando Miguel firmemente pelo braço. Temos que conversar. Os murmúrios cresciam, e Miguel sentiu a indignação de uma declaração não anunciada. O que esses homens queriam dele? Por que estavam tão interessados em sua vida? Ele tentava entender, enquanto sua mente girava como um carrossel. Clara, ele começou, mas foi interrompido. Chega de conversar sobre ela, disse o homem com uma frieza que batia como gelo. Você não entende os perigos que a cercam, e agora pode se tornar uma ameaça para nossos planos também. Uma ameaça? O que ele estava dizendo? Miguel estava dividido entre a raiva e a confusão. A última coisa que queria era se envolver em algo que não compreendia. O homem se inclinou mais perto, com os olhos chamando a atenção de Miguel. Clara não é a única que tem segredos. A declaração ecoou como um trovão. O corpo de Miguel estremeceu. Segredos? O que mais ele não sabia? E quem era aquele homem para insinuar que havia mais a ser revelado? Liberte-me! Miguel gritou, lutando contra o aperto da mão do homem. A multidão estava envolta em uma mistura de expectativa e medo, e as vozes se misturavam em um turbilhão de desespero. Você não se lembra de nada, não é? O homem sussurrou, quase como se estivesse se divertindo com a dor e a confusão de Miguel. Clara não está morta porque você nunca deixou que ela realmente partisse. Você foi o que aprendeu neste jogo de esconde-esconde. A revelação era como um tapa na cara. Miguel piscou, tentando processar a avalanche de informações. O que ele tinha feito? Clara estava viva, mas como isso poderia significar que ele era responsável por sua situação? Pense bem, Miguel. O homem continuou, sua voz crescendo em intensidade. Você está prestes a perder tudo. Você não tem ideia do que pode desencadear com a sua busca pela verdade. Ele olhava para Laura, que agora estava visivelmente pálida. Miguel não sabia mais em quem confiar. A cidade, que sempre parecia tão animada e vibrante, agora se tornava um labirinto de sombras e armadilhas. Eu precisava de respostas, mas a cada instante parecia que a verdade apenas levantava novas perguntas. O que mais você esconde? Miguel se virou para o homem, o desespero transparecendo em seus olhos. Mas antes que o homem pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um estrondo violento irrompeu do fundo da rua.
Um carro, em alta velocidade, se dirigia diretamente para eles. Miguel sentiu o tempo desacelerar. O caos se instalou. Ele precisava decidir rápido. O que fazer? Conhecer a verdade pode ser a chave para libertá-lo ou a porta para a sua destruição. E enquanto a multidão gritava, tudo ficou em suspenso. A vida de Miguel estava prestes a mudar mais uma vez. E ele não podia controlar o que viria a seguir. Miguel sentiu seu corpo paralisar ao ouvir o barulho do carro se aproximando. A poeira levantada pela velocidade do veículo parecia criar um manto de caos, e a multidão reagiu com gritos e empurrões. O homem de autoridade estava bem à sua frente, e o olhar dele transmitia uma mistura de frustração e urgência. Quando o carro se aproximou ainda mais, uma ideia lhe atingiu. E se aquela fosse a última oportunidade de descobrir a verdade sobre Clara? Ele precisava agir, e rápido. Com um impulso, ele se virou para Laura, seus olhos se encontrando, carregados de confusão. Mesmo entre toda a tensão, havia uma chama de esperança naqueles olhos. "O que fazemos agora?" Miguel gritou, a voz quase abafada pelo rugido do motor. Laura hesitou, mas foi interrompida pelo avanço do carro, que começava a diminuir a velocidade. Ele não podia ficar ali. Não podia permitir que tudo desmoronasse novamente. "Corra para a calçada", ordenou Laura. Mas Miguel hesitou. Uma parte dele queria seguir em frente. Outra parte tentava entender o que estava acontecendo. O homem grande ainda segurava seu braço, puxando-o para trás. Mas a adrenalina fez Miguel resistir. Ele precisaria da liberdade para explorar essa nova verdade. O carro parou abruptamente, destravando um som estrondoso que ecoou por toda a rua. As portas se abriram e, para horror de todos, do veículo saíram bons homens armados com pistolas, suas expressões impassíveis. Miguel queria gritar, mas o som de seus próprios batimentos cardíacos quase o ensurdecia. O clima estava carregado e todos ao redor se encolhiam, temendo pelo que viria. "Vamos, Miguel, eles estão aqui por você!" gritou Laura, puxando pelo braço. Ele finalmente se soltou do aperto do homem. "Eles não podem te pegar!" Miguel olhou para a multidão em pânico. Ele era o centro daquela cena caótica. Uma onda de sentimentos o atingiu. Medo, confusão, determinação. E por um momento breve, como um lampejo em meio à escuridão, uma ideia saiu de seus lábios. "Talvez eu tenha que enfrentar isso." Mas antes que pudesse atuar, os homens armados avançaram na direção de Miguel. Um deles o agarrou pelo pescoço, levantando-o do chão com facilidade. "Você é o que estamos procurando. Você conhece Clara, não é?" O tom era ameaçador, como se o homem estivesse prestes a quebrar algo ainda mais valioso que um simples corpo humano. O que era aquilo? Como podiam saber sobre Clara? O medo paralisou Miguel, mas a ideia de reconhecer algo que lhe pertencia o manteve alerta. Era hora de revelar tudo. Eu não sei onde ela está! Para de me apertar!" gritou Miguel. Só que a visão turva e os olhos embaçados criaram um efeito sombrio ali. O homem sorriu, um sorriso sinistro e cheio de maldade. "Você não está entendendo, Miguel." Aquele tom de voz era baixo, quase conspiratório. "Você é a razão pela qual Clara está viva, mas também é a razão por que ela teve que desaparecer. Você tem que decidir. Vai ficar no seu conforto ou vai lutar pelo que é seu?" Miguel queria gritar, mas antes que as palavras saíssem, um grito ecoou por detrás dele. Era uma voz familiar. "Clara!" Ele se virou, e ali, no meio da confusão, estava uma figura familiar. Clara, com os olhos arregalados e a expressão de alguém que está prestes a se perder, atravessou a multidão. Os dois se encararam. Miguel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Era ela.
Clara vivia e respirava à sua frente. As palavras ficaram presas na garganta e o homem que o segurava vacilou. Ela está aqui? Murmurou. Laura, em um canto, observava a cena com um semblante carregado de dor e propósito. O que significava isso? Miguel estava em um cruzamento onde as escolhas poderiam conduzir à revelação final ou à destruição total. Clara, seu amor perdido. Estava ali, mas o que isso realmente significava? E no meio desse tumulto, Miguel compreendeu. A verdade era um labirinto, e ele estava prestes a explorá-lo em uma jornada em que respostas e traições andariam de mãos dadas. Ele teve que escolher, quase que instantaneamente, lutar pelas respostas ou se entregar ao familiar conforto da negação. Seu futuro estava em jogo, e enquanto Clara se aproximava, Miguel percebeu que a encruzilhada tinha se transformado em algo muito mais complicado. A memória de um amor passado e segredos sombrios que se entrelaçavam, prontos para serem desvendados. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em Clara, que atravessava a multidão como uma visão resgatada do passado. Um misto de alívio e pavor tomou conta dele. Ele queria correr e abraçá-la, mas estava preso naquele momento. O homem que o segurava ainda o encarava com um sorriso ameaçador, e a tensão aumentava. Clara! Ele gritou, mas a palavra soou como um eco distante. Ela se aproximou mais, olhando para ele como se estivesse tentando atraver. Ele queria entender, mas o que mais o aterrorizava era a incerteza. Você não deveria estar aqui, Clara disse, a voz tremendo. Você precisa sair agora. Antes que Miguel pudesse responder, o homem que o segurava soltou um riso soturno. Ah, então você realmente a conhece. Isso muda tudo. A multidão estava em choque, olhos arregalados, respirações suspensas. Que tipo de jogo é esse? Miguel perguntou, sua voz cheia de agonia. Você está viva, Clara. Por que você desapareceu? Clara hesitou, mas então pareceu tomar coragem. Havia coisas que não podia contar. Você não entende o quanto está em perigo. Os homens armados deram um passo à frente e as ameaças estavam no ar. Laura, ainda ao lado, estava paralisada de medo. Miguel se voltou para ela, buscando uma explicação, mas não encontrou nada além do pânico em seus olhos. Clara, o que está acontecendo? Miguel implorou, tentando conter as emoções que borbulhavam dentro dele. Mas antes que ela pudesse falar, algo inesperado aconteceu. O veículo que havia parado na calçada começou a fazer um barulho agudo e uma fumaça preta começou a sair de seu capô. As pessoas começaram a gritar e a dispersar, mas um dos homens armados já estava visivelmente irritado. Parem! Não deixem eles saírem! O homem rugiu e então, em um movimento rápido, ele sacou a arma. Miguel sentiu o coração afundar. Ele não podia perder Clara novamente. Corra! Gritou ele. Mas a situação se deteriorava rapidamente. E então, outra pessoa apareceu. Emerge da multidão, uma mulher de cabelo escuro e olhos penetrantes. Ela se aproximou de forma tranquila, como se estivesse alheia ao caos ao seu redor. Esperem! Ela gritou, e de repente, todos olharam para ela. A tensão parou por um segundo. O homem que segurava Miguel hesitou, a arma abaixando ligeiramente. Who are you? O homem perguntou, a frustração transbordando. Sou a única pessoa que pode salvar todos vocês, a mulher respondeu, e Miguel sentiu uma estranha familiaridade na sua voz. Havia algo na maneira como ela falava que o deixava intrigado. Cale-se! O homem gritou, voltando a atenção para Clara, como se ela fosse um alvo. Você não entende a gravidade da situação. Então, como um relâmpago cortando o céu escuro, a mulher pegou algo de dentro da bolsa e lançou na direção do carro que começava a pegar fogo.
Explosão! Um estrondo ensurdecedor irrompeu, e a multidão soltou gritos aterrados. Miguel foi jogado para trás pela onda de calor e caos. Quando ele olhou novamente, Clara e Laura haviam desaparecido entre a fumaça. A mulher estava ao seu lado agora, puxando. "Venha, temos que sair!" "Clara!" ele gritou, mas a resposta não veio. Seu coração afundou e a adrenalina corria por seu corpo. O homem que o havia segurado agora estava com os pés incertos. Um confronto estava em curso e o caos ao seu redor ameaçava engolir todos. "Você precisa entender algo, Miguel", a mulher disse enquanto puxava-o para longe. "Clara não é quem você pensa que ela é. E você também não." A revelação ecoou como um estrondo em seus pensamentos. O que ela queria dizer? A confusão era esmagadora. Os gritos, as chamas e o medo misturavam-se em um único turbilhão de emoções. Ele precisava de respostas, mas neste momento tudo parecia desmoronar. A mulher o conduzia para fora da multidão, mas ao mesmo tempo ele sentia que parte de si mesmo estava se despedaçando. Clara estava perto, mas ao mesmo tempo irremediavelmente distante. E naquele caos, Miguel percebeu que as verdades que ele buscava poderiam ser muito mais sombrias do que jamais imaginou. Enquanto se afastava, uma nova dúvida assaltava sua mente. Que segredos poderiam estar escondidos atrás do sorriso de Clara? E o que significava aquele aviso? Ele estava prestes a descobrir, e cada passo só o levava mais fundo no desconhecido. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em Clara, que atravessava a multidão com uma visão resgatada do passado. A alegria e a dor se misturavam em seu coração. Ele queria correr e abraçá-la, mas estava preso naquele momento. O homem que o segurava ainda o encarava, e a tensão aumentava. "Clara!" ele gritou, mas a palavra soou como um eco distante. Ela se aproximou mais, o medo e a urgência em seu olhar. "Você não deveria estar aqui. Você precisa sair agora." Antes que Miguel pudesse reagir, o homem que o segurava soltou um riso ameaçador. "Então você realmente o conhece. Isso muda tudo." A multidão estava em choque e o caos ao redor crescia. "Que tipo de jogo é esse?" Miguel perguntava, angustiado. "Você está viva, Clara? O que aconteceu?" Clara hesitou, mas parecia pronta para se abrir. "Havia coisas que eu não podia contar. Você não entende o quanto está em perigo." "Se está em perigo, então fuja!" Miguel sentia seu coração disparar, a adrenalina pulsava em suas veias. Ele precisava proteger Clara. Mas antes que Clara pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Um carro havia explodido. A fumaça negra subiu para o céu e as chamas começaram a se espalhar, levando pânico ao redor. Miguel foi empurrado para trás pela onda de calor e caos. "Corra!" ele gritou, mas a visão de Clara se perdia entre o fumo. Ao girar para encontrá-la, Miguel sentiu mãos puxando-o. Era a mulher do carro, seus olhos fixos nele, esforçando-se para levá-lo a um lugar seguro. "Venha! Temos que sair!" Ela o puxou em direção da saída do tumulto. "Clara!" ele gritou novamente, mas a fumaça agora o envolvia, tornando tudo opaco. Ele estava prestes a perder tudo outra vez. A mulher o guiou para longe, mas mesmo na confusão, algo na expressão dela parecia conhecido. "Você não pode perguntar a ela agora. Há muito em jogo", a mulher disse, sua voz baixa e urgente. "Quem é você?" Miguel perguntou, confuso. "O que está acontecendo?" "Meu nome é Isabela", a mulher revelou. "Eu sabia que Clara ia aparecer, mas não era o momento dela. Agora precisamos escapar." Miguel não tinha ideia do que estava acontecendo, mas as palavras dela o cortaram como lâminas. Ele precisava de respostas.
Quando finalmente chegaram a um beco seguro, ele se virou para Isabela. Por que você conhece Clara? O que você sabe que eu não sei? O desespero invadia suas palavras, suas mãos tremiam. Porque eu sou. Isabela hesitou antes de soltar a bomba. Eu sou a irmã de Clara. E peço que você entenda, Miguel. Nós não somos quem você pensa que somos. As palavras de Isabela couberam como um golpe no estômago de Miguel. A irmã? Clara nunca havia falado sobre família. A confusão era imensa. O quê? Como assim vocês não são quem eu penso? Ele estava em choque. Quando Clara desapareceu, e também me escondi. Estávamos fugindo de algo muito maior. Isabela explicou, a angústia evidente em seu olhar. Mas você precisa entender, Miguel. Clara estava disposta a proteger você até as últimas consequências. E agora, por conta de você, ela pode estar em perigo novamente. O peso de suas revelações fazia o coração de Miguel disparar. Era verdade. Tudo o que ele acreditava estar fazendo para encontrá-la, a verdade poderia ser o exato oposto. O que ele havia feito? Mas eu só queria saber a verdade. Miguel gritou, a dor o consumindo. Ele estava em uma espiral de desespero. E se essa verdade for ainda mais perigosa do que você imagina? Isabela confrontou, a tensão entre eles crescente. Enquanto o tumulto do outro lado do beco continuava, uma nova onda de angústia e incerteza pesava sobre Miguel. Ele estava prestes a descobrir que a verdade não só mudaria sua vida, mas também arriscaria tudo o que ele tinha. E, ao mesmo tempo, o som distante de sirenes começava a ressoar, indicando que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Miguel estava em choque, os olhos fixos em Isabela, enquanto o barulho crescente da sirene se aproximava. As palavras que ela havia acabado de dizer penetraram sua mente como uma faca quente, portando através do nevoeiro de confusão. A irmã de Clara! Como ele nunca soube disso? O peso do que estava acontecendo começava a oprimir seu coração. Isabela, você precisa me explicar tudo isso. Ele implorou, a adrenalina ainda fervendo em seu sangue. A fumaça ao redor começou a se dissipar, mas a tensão só aumentava. O som da explosão ainda ecoava em sua mente. Ele precisava de respostas. Enquanto eles se moviam para um lugar mais seguro, o olhar de Isabela estava distante, como se estivesse lutando com suas próprias lembranças. E isso só aumentava a angústia de Miguel. O que mais ela não estava contando? Ele sentia que havia algo mais profundo ali, algo que ameaçava tudo o que sabia sobre Clara. Sobre a própria vida que construíra. Você não entende, Miguel. Tudo isso é uma armadilha. A voz de Isabela soava desesperada. Clara não desapareceu só porque queria. Havia um plano que envolvia você e nós. Nós somos parte de algo muito maior do que você imagina. Nesse instante, algo estranho aconteceu. Uma figura surgiu do fundo da rua, destacando-se na fumaça. Miguel não conseguia ver claramente, mas a silhueta lhe parecia familiar. O coração dele disparou. Não era possível. Clara! Ele sussurrou, o olhar fixo na figura. Era ela, mas algo estava diferente. As roupas de Clara estavam mais sujas do que antes, e uma expressão de dor estava estampada em seu rosto. Mas o que realmente o paralisou foi a presença ao seu lado. Ao lado de Clara, um homem alto e forte, com uma cicatriz marcante na mandíbula, estava de braços cruzados. Ele olhava para Miguel com um desprezo que fez o estômago dele embrulhar. Era um olhar que falava de promessas quebradas e segredos obscuros. Você não deveria estar aqui, Miguel.
Eu avisei que essa era uma zona de perigo, disse o homem, sua voz profunda e incisiva. Os olhos de Clara imploravam por uma explicação, e os de Isabela estavam fixos no chão, como se quisesse se esconder. Miguel não sabia a quem se dirigir. O que está acontecendo? Por que vocês estão juntos? Ele olhou de Clara para Isabela e então para o homem. Havia um plano? Sobre o que você está falando? Clara hesitou, seu corpo tremendo como se fosse uma folha ao vento. Miguel, tudo o que fizemos para proteger você. Mas você precisa entender. Nem todo mundo neste jogo é quem parece ser. Ele estava perdido. O que poderiam querer dizer? O homem ao seu lado olhou para Clara e então voltou a Miguel. Sua autoridade era palpável. Ela sabia que a sua vida estava em risco. Não somos amigos, Miguel. Seu destino está ligado ao dela. Em um único movimento, Clara se virou para o homem e, com uma voz cheia de fervor, disse: Você não pode fazer isso. Ele não é parte dessa história. Mas enquanto seus olhos se encontravam, a tensão que havia entre eles vinha de lugares que Miguel não conseguia entender. O lágrimas nos olhos de Clara era diferente agora. Como se cada palavra falada fosse uma corrente cercando os dois. Então, de repente, algo inesperado aconteceu. O homem puxou algo de dentro do casaco dele e, com um movimento rápido, se virou e disparou contra Clara. A cena se desenrolou em câmera lenta e Miguel sentiu o grito preso em sua garganta. Não! Mas a bala não atingiu Clara. Em vez disso, atingiu Isabela. O barulho do disparo cortou o ar e, em seguida, tudo ficou em silêncio. Isabela caiu no chão, o sangue começando a escorregar pela camisa. Miguel sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. O que era real? Que tipo de jogo estavam jogando? Clara gritou e correu até a irmã, enquanto Miguel lutava para processar a cena diante de seus olhos. Um labirinto de mentiras e traições estava se revelando bem diante dele. E agora, a única coisa que ele sabia é que tudo estava prestes a mudar. Ele estava cercado por sombras, e a única pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era Clara? E o que mais ele não sabia? Sua busca pela verdade estava apenas começando, e as consequências desse ato brutal poderiam ser devastadoras. O caos voltava a tomar conta, e o medo tomou a forma de uma realidade absoluta, dominando todos os pensamentos enquanto a noite se tornava mais escura. Miguel estava paralisado, os olhos fixos em Clara, que parecia estar no espaço entre a vida e a morte. O pânico tomou conta dele quando ela avançou, tentando alcançar Isabela caída no chão. A expressão dela era uma mistura de desespero e dor, e a angústia de saber que tudo o que tinham lutado poderia desmoronar naquele instante o engolfou. Ele queria correr até elas, mas a figura do homem à sua frente estava como uma parede intransponível. Clara! Ele gritou novamente, a voz falhando enquanto a fumaça e as chamas dançavam ao fundo. O mundo lá fora agora parecia um pesadelo. Ele sentiu o coração disparar, a adrenalina correndo pelas veias. Enquanto Clara se ajoelhava ao lado de Isabela, Miguel observou. Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas e ele sentiu uma dor profunda em seu peito. Por que você fez isso? O desespero ecoava em sua voz, mas Clara estava tão envolvida com a irmã que mal ouviu. Então o homem se aproximou. Você precisa entender, Miguel, isso não acaba aqui. Ele olhou para Clara com um sorriso cruel no rosto. Aviso você, cada decisão que você tomar vai afetar não só a sua vida, mas também a dela. A verdade pode ser mais perigosa do que você imagina.
Ele estava prestes a dizer mais, quando uma explosão estrondosa ecoou atrás deles. O carro destruído, agora em chamas, soltou labaredas em direção ao céu, como se quisesse devorar a noite. Miguel virou-se para olhar, e naquele segundo percebeu que um grupo encapuzado surgia das sombras. Seus rostos ocultos, movimentos ágeis e silenciosos. Eles avançavam, e a sensação de que todo o lugar estava desmoronando se intensificava. "Corram!" gritou Miguel. A urgência nas suas palavras ressoou como um chamado à ação. Clara levantou a cabeça e seus olhos se encontraram novamente. Eles não tinham tempo para perguntas, apenas para agir. "Vão, agora!" Mas antes que pudessem se mover, os encapuzados se deixaram paradear ao redor deles. Era um verdadeiro cerco. E no meio daquele pânico todo, Clara se virou para Miguel e seus olhos brilharam. "Miguel, não, você não sabe. Não pode deixá-los." Então tudo aconteceu rapidamente. Do fundo da multidão, um dos encapuzados arrancou o capuz, revelando uma mulher. Miguel ficou sem palavras ao vê-la. Era Camila, uma ex-colega de trabalho, alguém que nunca esperaria ver ali. Ela olhou diretamente nos olhos dele. "Miguel!" gritou ela, e em sua voz havia um misto de raiva e dor. "Você não tem ideia do que está prestes a fazer." Ele estava tão confuso. Camila ali, no meio daquela confusão? "O que você está fazendo aqui? O que você sabe sobre Clara?" Sua mente estava a mil. Camila se aproximou, ignorando os encapuzados. "Miguel, você precisa ouvir. Clara não está sendo quem você acha que é. Ela não é só sua esposa. Ela faz parte de algo muito maior, algo que nos envolve a todos." Miguel estava atordoado. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando em sua cabeça. "Como assim? O que você quer dizer?" A voz dele estava mais alta agora, o desespero reverberando. "Clara não desapareceu por acaso", continuou Camila. "Ela teve que fazer escolhas, escolhas que afetam a todos nós. Ela está conectada a uma organização secreta que busca poder, e você é a chave para tudo isso. Você só não lembra." As palavras dela atingiram Miguel como um soco. A ideia de Clara estar ligada a algo tão maligno era difícil de aceitar. Isso não pode ser verdade. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas a reação de Clara foi ainda mais intensa. "Você não sabe o que você está dizendo, Miguel!" Ela gritou enquanto tentava se levantar, o desespero em seus olhos. "Eles vão usar você, e eu não posso deixar isso acontecer." Miguel olhou para Camila e a confusão o dominou. Havia um fio de esperança se mantendo em meio ao caos, mas tudo parecia estar prestes a desabar novamente. E enquanto a fumaça subia e os encapuzados se aproximavam, Miguel percebeu que essa não seria uma escolha simples. As respostas estavam dentro dele, mas a pergunta era: o que ele estava disposto a perder para encontrá-las? E nesse momento, os encapuzados começaram a avançar, cercando Clara e Isabela, enquanto Camila se afastava lentamente, sorrindo sombriamente, revelando um segredo devastador que Miguel nunca poderia imaginar. O sorriso dela parecia dizer: "Você vai precisar decidir rapidamente, porque o tempo está se esgotando." Miguel estava paralisado, os olhos fixos em Clara, que parecia estar no espaço entre a vida e a morte. O pânico tomou conta dele quando ela avançou, tentando alcançar Isabela caída no chão. A expressão dela era uma mistura de desespero e dor, e a angústia de saber que tudo o que tinham lutado poderia desmoronar naquele instante o engolfou. Ele queria correr até elas, mas a figura do homem à sua frente estava como uma parede intransponível. Clara. Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas e ele sentiu uma dor profunda em seu peito. "Por que você fez isso?" O desespero ecoava em sua voz, mas Clara estava tão envolvida com a irmã que mal o ouviu.
Então o homem se aproximou. Você precisa entender, Miguel. Isso não acaba aqui. E olhou para Clara com um sorriso cruel no rosto. Aviso você, cada decisão que você tomar vai afetar não só a sua vida, mas também a dela. A verdade pode ser mais perigosa do que você imagina. Ele estava prestes a dizer mais quando uma explosão estrondosa ecoou atrás deles. O carro destruído, agora em chamas, soltou labaredas em direção ao céu como se quisesse devorar a noite. Miguel virou-se para olhar e, naquele segundo, percebeu que um grupo encapuzado surgia das sombras. Seus rostos ocultos, movimentos ágeis e silenciosos. Eles avançavam e a sensação de que todo o lugar estava desmoronando se intensificava. Corram! Gritou Miguel. A urgência nas suas palavras ressoou como um chamado à ação. Clara levantou a cabeça e seus olhos se encontraram novamente. Eles não tinham tempo para perguntas, apenas para agir. Vão! Agora! Mas antes que pudessem se mover, os encapuzados se deixaram paradear ao redor deles. Era um verdadeiro cerco. E no meio daquele pânico todo, Clara se virou para Miguel e seus olhos brilharam. Miguel, não! Você não sabe. Não pode deixá-los. Então tudo aconteceu rapidamente. Do fundo da multidão, um dos encapuzados arrancou o capuz, revelando uma mulher. Miguel ficou sem palavras ao vê-la. Era Camila, uma ex-colega de trabalho, alguém que nunca esperaria ver ali. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Miguel! Gritou ela. E em sua voz havia um misto de raiva e dor. Você não tem ideia do que está prestes a fazer. Ele estava tão confuso. Camila, ali, no meio daquela confusão? O que você está fazendo aqui? O que você sabe sobre Clara? Sua mente estava a mil. Camila se aproximou, ignorando os encapuzados. Miguel, você precisa ouvir. Clara não está sendo quem você acha que é. Ela não é só sua esposa. Ela faz parte de algo muito maior, algo que nos envolve a todos. Miguel estava atordoado. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando em sua cabeça. Como assim? O que você quer dizer? A voz dele estava mais alta agora, o desespero reverberando. Clara não desapareceu por acaso, continuou Camila. Ela teve que fazer escolhas, escolhas que afetam a todos nós. Ela está conectada a uma organização secreta que busca poder. E você é a chave para tudo isso. Você só não lembra. As palavras dela atingiram Miguel como um soco. A ideia de Clara estar ligada a algo tão maligno era difícil de aceitar. Isso não pode ser verdade. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas a reação de Clara foi ainda mais intensa. Você não sabe o que está dizendo, Miguel. Ela gritou enquanto tentava se levantar, o desespero em seus olhos. Eles vão usar você. E eu não posso deixar isso acontecer. Miguel olhou para Camila e a confusão o dominou. Havia um fio de esperança se mantendo em meio ao caos, mas tudo parecia estar prestes a desabar novamente. E enquanto a fumaça subia e os encapuzados se aproximavam, Miguel percebeu que essa não seria uma escolha simples. As respostas estavam dentro dele, mas a pergunta era: o que ele estava disposto a perder para encontrá-las? E nesse momento, os encapuzados começaram a avançar, cercando Clara e Isabela, enquanto Camila se afastava lentamente, sorrindo sombriamente, revelando um segredo devastador que Miguel nunca poderia imaginar. O sorriso dela parecia dizer: você vai precisar decidir rapidamente, porque o tempo está se esgotando. E subitamente, Clara, com um grito profundo, desabou. Não pelo ferimento de Isabela, mas porque sua verdadeira identidade foi finalmente revelada.
O homem à sua frente olhou para ela, respingando um pouco de sangue da bala que atingira Isabela. E, com um sorriso triunfante, disse: "Você não pode ver." Aquelas palavras não eram apenas um grito, mas um eco de algo que ele nunca imaginou. Miguel congelou. O que ela estava dizendo? Por um instante, tudo parou. A realidade que ele construíra ao redor dela estava desmoronando. Ele se via dentro de um filme de terror, sem entender qual era realmente o papel que estava desempenhando. Caminhando em direção a ele, Camila abriu os braços, como se tentando acolhê-lo, e disse: "Você é quem a Clara sempre quis proteger, mesmo que isso significasse perdê-lo para o seu próprio passado. Você nunca soube a verdade porque não era para você saber. Agora a escolha é sua." Enquanto a tensão aumentava, Miguel viu os encapuzados se preparando. E a ideia de que tudo o que amava estava prestes a ser roubado de sua vida o devastou. Ele se viu entre a verdade que não queria ouvir e a mentira na qual não conseguia acreditar. E à medida que tudo começava a desmoronar, o que ele faria? A resposta não estava clara, mas um grito ecoou no fundo de sua mente. "Você precisa decidir, Miguel, agora!" Miguel estava paralisado, as palavras de Camila ainda ecoando em sua mente. Clara enfrentava o homem que havia atirado em Isabela, e o clima se tornava insuportável. Um nó se formava na garganta dele. Clara se virou, os olhos cheios de uma paixão que ele nunca tinha visto antes. "Você precisa confiar em mim, Miguel. Eu não sou uma traidora. Estou tentando te proteger." A tensão no ar era palpável. Os encapuzados avançavam, mas Miguel não podia deixá-los levar Clara. Ele precisava fazer algo. "Calma, todos nós precisamos de respostas!" gritou Miguel, ganhando coragem. "Clara, o que está acontecendo? O que você fez? Por que você e Isabela estão envolvidas com isso?" "Um plano," Clara começou, mas foi interrompida pelo sorriso arrogante do homem que a atirara. "A verdade é que este jogo é mais profundo do que você pode imaginar, Miguel. Clara não está apenas fugindo. Ela fez escolhas, e você está no meio disso tudo." Os encapuzados se aproximavam, e Miguel sentia a pressão. "Chega!" A voz dele soou mais firme agora. "Se vamos sair dessa, precisamos nos unir." Quando ele falou, uma luz atravessou sua mente. Lembrou-se de todas as promessas que fez a Clara. Como ele poderia deixar que o passado ditasse seu futuro? Miguel caminhou em direção a Clara, ignorando os murmurinhos da multidão. "Estou aqui. Vamos acabar com isso juntos. Eu te amo." As palavras deles queimavam com sinceridade. As emoções misturadas entre eles eram intensas. Clara parou, encarando-o como se visse um abismo de possibilidades. "Eu também te amo," ela respondeu, a voz tremendo. "Mas não sei se podemos sair ilesos." Nesse instante, um grito cortou o ar. Isabela, ainda caída, começou a mover a mão. "Miguel!" ela gritou, e seus olhos estavam cheios de determinação. "A escolha é sua. Você pode romper toda essa teia de mentiras, se você for corajoso." A adrenalina correu por Miguel. Ele sabia que precisava ser rápido. A vida de Clara e a liberdade deles dependiam disso. "Vamos, Clara!" ele disse. "Vamos nos libertar de tudo isso." Quando ele se aproximou, Clara pegou a mão dele. Por um momento, a conexão entre eles foi elétrica e ele sentiu a força dela. Uma força que vinha não só do amor, mas da coragem de enfrentar o desconhecido. "Desculpe, Camila," Miguel disse, decidindo que não era hora de brigas. "Você tem razão,
mas não podemos deixar que eles decidam nosso destino. E naquele momento, Miguel tomou a decisão que mudaria tudo. Ele começou a correr, puxando Clara para longe do cerco. A multidão se dividiu, criando um caminho entre eles e os encapuzados. Não havia como voltar. A sirene da polícia só ressaltava a urgência. Mas, ao olharem para trás, Clara fez uma pausa e encarou o homem. Você pode ter me ameaçado, mas não pode nos impedir de ser livres. O olhar dela era desafiador, mostrando que aquela não seria a última vez que se encontrariam. Miguel e Clara se afastaram, mas as dúvidas ainda pairavam no ar. O que mais estava escondido? O futuro estava tremendo em suas mãos. Quando finalmente alcançaram um lugar seguro, Miguel virou-se para Clara. Vamos descobrir isso juntos. Não importa o que mais seja necessário, enfrentaremos. Ela sorriu. Era um sorriso verdadeiro, cheio de esperança. Mesmo em meio ao caos, um novo começo poderia surgir. Mas as sombras do passado ainda o seguiam. E enquanto se afastavam, um mistério permanecia. Quem era realmente Clara? O que mais estava por vir? Agora, querido amigo, este é o final, mas o seu apoio é fundamental. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história impactante. Cada movimento seu é um passo a mais para que essa comunidade cresça. Não espere nem mais um segundo.